Olá, maltinha. Bem, hoje é quarta-feira, é dia de crónica da Anitta. E eu, mais que uma crónica, hoje queria-vos deixar aqui uma reflexão. Até vou aproveitar, era uma coisa que eu gostava aqui de abordar, um tema que eu já queria abordar, que é a influência, não é, que a opinião dos outros tem na nossa vida, em nós próprios, não é? Quando eu digo a opinião dos outros, pode ser família, amigos, a sociedade, até próprio, coisas que nós imaginamos que os vizinhos ou isto ou aquilo vão pensar, que é, e por causa disso, não é? Por causa às vezes da opinião dos outros e por causa dessa situação, nós às vezes temos medo de tomar certas atitudes e de recomeçar e de ser às vezes quem nós queremos ser e recusar, dizer não a certas coisas. Isso acontecia muito comigo. Eu queria muito, eu sempre quis, digamos, não era propriamente eu queria ter razão, mas eu queria ser validada pelos outros. Isto é algo que eu, digamos, trabalhei quase toda a minha vida, apesar de eu ser uma pessoa com uma autoestima super lá no alto e com um amor próprio também. Tem momentos que a gente deixa-se ir um bocado abaixo e prende-se um bocadinho à opinião dos outros e àquilo que os outros vão dizer, nomeadamente aqueles que nos são mais próximos. Às vezes não é propriamente pelo que é que o vizinho vai dizer, mas sim o que é que a minha família vai pensar sobre isto e nem sempre é difícil, nem sempre é fácil, digo eu, tomar decisões por causa disso. Eu própria, durante muitos anos, tentei sempre ser firme e tentar a validação de relações e validação da minha família em relação às coisas que eu fazia, o que eu sentia, o que eu era, a maturidade, não é? Digamos assim, a idade é realmente uma maturidade, a idade realmente é um posto que à medida que tu vais evoluindo também, porque assim, há gente com idade que não tem cabeça nenhuma, não é? Mas a idade, junto com alguma maturidade e algum desenvolvimento pessoal, começa-te a dar a perceber que a opinião dos outros não conta nada, zero, perante a tua vida. E que tu deves sempre, não é? Há muito que aprego isso, que nós devemos seguir os nossos instintos, os nossos corações, as nossas vontades, porque realmente nós só temos esta vida, não é? E temos que aproveitá-la da melhor maneira. E muitas das vezes nós, com medo do juízo de valor que alguém vai fazer sobre nós, não tomamos certas atitudes, como por exemplo recomeçar, divorciar-se, começar um namoro com alguém, ou começar um projeto, entre outras. Por exemplo, eu própria, eu sempre fui envolvida nas redes sociais. Quando começaram a ser as redes sociais, eu sempre achei piada a isto, e agora pronto, eu tenho este meu Insta mais canalizado a uma vertente que eu gosto mais, mas eu exponho muito, gente, eu exponho muito aqui neste Facebook como no meu. E obviamente ao expor-me eu estou um bocadinho mais propícia, não é, à opinião dos outros. Se eu fosse ligar muitas das vezes à opinião dos outros, eu, olha, não tinha feito muitas coisas. Eu comecei por partilhar, comecei por me sentir à vontade de partilhar nas redes sociais o meu processo de emagrecimento. Quando eu lá atrás decidi, quando depois de ter meu filho decidi que havia certas mudanças que eu tinha que fazer da minha vida e tive, digamos, o que podem chamar de um despertar, mas foi mais do que isso, foi tipo uma vontade de mudar e aquilo foi crescendo dentro de mim. Eu decidi mudar de trabalho. Quando eu pensei assim, pá, eu vou mudar de trabalho, que eu estou cheia disso, algumas pessoas disseram assim, mas tu trabalhas ali há 15 anos, para que é que tu vais mudar? Tens a certeza que vais fazer isso? Eu cheguei a fazer entrevistas com, não é, para um novo trabalho, em que estas novas pessoas me entrevistavam, mas você já está ali há tantos anos, tenho a certeza que é sair, como se eu fosse alguma criança estúpida que por uma birra estivesse a fazer isso, como se eu não soubesse as consequências que isso podiam ter na minha vida. Mas eu, pá, enfrentei alguns juízes, juízes de valor, enfrentei algumas maus olhos, não é? Enfrentei algumas opiniões que tinham e, graças a Deus, deu certo. Eu fui trabalhar aqui para o hospital, encontrei-me, podia estar, e quem sabe amanhã podia estar a fazer outras coisas, mas
nunca pensei que ia buscar também a felicidade a ser auxiliar, a poder ajudar as pessoas, e lá está, esta mediunidade de cura fez com que ali eu sentisse-me bem, porque eu estou sempre a fazer algo em prol do outro. Eu sei que é lá que trabalho, eu sei que é lá que recebo, mas há muita coisa que eu faço que eu não precisava de fazer e faço. Portanto, eu validei que foi uma ótima decisão e ainda bem que a tomei. Depois foi quando eu decidi que ia perder peso. Eu decidi, vou começar a treinar. Eu estava a treinar. O Bruno, que era meu marido na altura, sempre me incentivou e eu... Tipo, não gosto, detesto, nunca me adaptei. Gostava sim de zumbas e não sei o quê, porque eu gosto de dançar, gosto de alegria, não sei o quê. Mas treinar, eu não ia à bola. Até que eu disse, não, eu vou começar a treinar, sem perceber nada daquilo. Procurei sempre, andei nos ginásios, tipo PT, fui parar ao CrossFit. Outra coisa que quando eu disse, vou me inscrever, eu própria meio assim que desacreditada, e muita gente, CrossFit, é só lesões, é só não sei o quê, é só não sei o que mais, é só XPTO. E eu, digamos que caguei um bocado para a opinião dos outros e segui aquilo que era o meu instinto. Também comecei a perder peso, inclusive andei na Herbalife, experimentei algumas coisas, nunca tive problemas de me expor. Expus fotos de cueca STA, que na altura, com a autorização do meu marido, não é? Mas ele próprio um bocado assim, tipo, vais-te expor, as pessoas vão falar, mas eu queria mostrar aos outros o meu processo, eu queria que a minha história pudesse ser exemplo para outra pessoa, mas eu enfrentei alguns olhares de amigos, de familiares, ele próprio, como meu marido, enfrentou algumas questões, não é, nesse sentido, mas eu fui avante, mostrei, falei, porque e sei que incentivei montes de pessoas, e mesmo quando eu comecei com esta coisa daqui das terapias, comecei-me a desenvolver, a estudar, a meditar, quando eu comecei a falar com pessoas tipo, que me conheciam, e me diziam assim, Anitta, onde é que está a Anitta que eu conheci? Às vezes não me viam naquilo, pensava, ela está meio chonezinha, mas eu mesmo assim, gente, fui avante com aquilo que eu queria, que eu pensava, e eu tenho aqui uma alta exposição. É óbvio que há pessoas que me adoram, há outras que me detestam, há outras que têm inveja, há outras que não, mas no fundo eu tento, não ligar a essas coisas para poder seguir com os meus sonhos, com as minhas vontades, com as minhas partilhas, não é? E eu não sou ninguém, não é? Quem sou eu na fila do pão? E até achava assim, bem, eu às vezes, não é? Fico aqui como se eu fosse uma influencer, mas reparem que eu ontem até fiz aqui outra coisa que de certeza que fui apontada, outras pessoas acharam imensa piada e outros, esta gaja está mesmo só, não é? Que foi a fazer aquela brincadeira sobre a Georgina, porque reparem, a Georgina é uma miúda de 20 e tal anos, pronto, uma mulher, vamos dizer assim, com 20 e tal anos, tem um corpo maravilhoso, ela é linda, ela já fez algumas adaptações, como é óbvio, como todas nós, se tivéssemos dinheiro, fazíamos melhoramentos, não é? Ainda hoje, cada uma de nós, naquilo que pode e naquilo que consegue, faz melhoramentos a ela própria, e uma mulher que gosta de si, gosta de estar bonita, mas não podemos esquecer que a Georgina é uma mulher e nós mulheres somos cíclicas, nós temos fases, somos cíclicas. A idade dela está a mudar, ela até que era uma miudinha de 20 e tal anos, daqui a nada, e se calhar já nem sei bem, já está trintona, o corpo dela muda, as prioridades mudam, agora ela tem filhos, tem que ter tempo para os filhos, tem tempo para o marido, mas mesmo assim a gaja tem um corpo espetacular. Esta gente é maluca, mas estão a ver que mesmo uma pessoa como ela ficou um tanto ou quanto preocupada com a opinião dos outros, e esta influência que as pessoas estão, faz parte de uma educação que nós levamos, não é? Faz parte de algo que nós trazemos do passado, dos nossos ancestrais, que tínhamos que nos preocupar com o que o vizinho pensa de nós, tínhamos que nos preocupar com o que as pessoas vão dizer, porque estava um bocado em causa a nossa reputação. E não quer dizer que não esteja. Muitas das coisas, gente, que eu faço no meu dia-a-dia pode-me impedir, não sei se a nível profissional poderá ser, até porque nem toda a gente, mas atenção que eu tenho pessoas no meu trabalho e tudo, e médicos e não sei o que me seguem, e eu não tenho puto problema de mostrar quem eu sou, e está tudo certo com isso, mas eu podia até ter, ao estar-me assim a expor, até podia estar, posso
não é? Estar a fazer com que pessoas que me vêm do lado de fora, nomeadamente, por exemplo, para uma boa relação, se calhar nem todos os homens que vão olhar, se calhar muitos vão só olhar com olhos para outras coisas, se calhar outros vão me olhar com olhos de sim, isto é a mulher que eu quero para a minha vida, ou sim, isto é o tipo de pessoa que eu quero na minha vida. Estas coisas, claro que podem vir a ter influências na tua vida, mas se tu seguires o teu coração, se tu estás a seguir o teu coração, se estás a fazer aquilo que és feliz, faz, não é? Não nos podemos preocupar muito com a opinião dos outros, porque é por causa desta treta da opinião dos outros que muita gente deixa de viver, deixa de fazer as suas coisas, não é? E eu queria que vocês que estão nesse lado refletissem um bocadinho sobre isto, porque se até, não é? A Georgina, uma mulher como ela, fica afetada, não é, por estas coisas e é acusada destas coisas que é surreal, e agora hoje há aqui um grande movimento à volta disso, e com razão, e espero que ela sinta o amor das pessoas, porque tipo, as pessoas estão mesmo mesquinhas, estão a ver. Antigamente as pessoas realmente, eu até vou dizer, tudo que fosse diferente, antigamente as pessoas estranhavam, era diferente, as pessoas tinham medo do julgamento por causa disso. Aliás, a maior parte delas mulheres, não é? As mulheres que eram altas curandeiras, que tinham as suas mesinhas de ervas, que falavam de forma diferente, que não queriam ser sustentadas por homens, que queriam alguma independência, eram queimadas na fogueira porque eram bruxas. Estão a ver? Mas era naquele tempo. Portanto, vamos honrar, gente, sem medo, vamos honrar as nossas ancestrais que ficaram lá nas fogueiras, ou que as nossas avós, eu estou a falar porque sou mulher, mas tu estás aí desse lado também, se fores homem, que estejas a ouvir, honra os teus ancestrais e aproveita a mudar, não é? A fazer aquilo que eles não puderam fazer, que eles não tiveram essa voz, não é? Como nós temos agora. E não pares só por causa dos outros, não é? Isto é uma reflexão que eu já estava a ter, não é? E eu não tenho medo de recomeçar, gente. Eu não tenho medo de, por exemplo, ok, eu divorciei-me e fui alvo de algumas críticas, mas se amanhã eu sentisse que realmente cometi mal, ou que queria voltar com o Bruno, ou se fosse eu não tinha problema, gente. Eu ia cagar para todos vocês que pensassem o que pensassem, desde que ela alinhasse, não é, como é óbvio. Eu ia porque eu ia seguir o meu coração, eu não queria saber, porque eu queria era a minha felicidade. Como depois, não sei o quê, começar uma relação e acabar essa relação. Dizer assim, não está bem, não está como eu quero, até porque eu, gente, depois do divórcio atingi uma paz, atingi um autoconhecimento tão grande de mim própria. O cultuar a minha pombagira, por exemplo, fez-me fortalecer tanto. Nunca aceitar migalhas de homem nenhum, não aceitar menos que eu mereço, validar quem eu sou, validar a mulher grandiosa que eu sou. Isso fez com que eu não aceitasse qualquer um na minha vida e não aceitasse qualquer medalha, migalha, desculpem, e que ao mínimo que eu perceba que a pessoa não está a ser correto comigo, e eu falo isto agora nas amizades e tudo, eu escolhi agora ser recíproca, eu sou recíproca, tu dás-me não sei o quê, e eu dou igual. A pessoa não me quer ligar, eu não ligo. A pessoa não quer mandar mensagem, a pessoa não quer andar atrás de mim, eu também não ando atrás da pessoa. E eu faço assim, emano amor para a pessoa e vou. E portanto, gente, o que eu vos queria só dizer em relação a isto é: honrem as vossas ancestrais e tentem fazer as mudanças. Essas coisas que estão na vossa vida, arrisquem a fazer. Essas mudanças que vocês querem fazer, façam, não tenham problemas com aquilo que os outros vão dizer. Tenham um amor próprio, validem as pessoas que vocês são, não esperem validação dos outros, não liguem para o que vão pensar e sigam os vossos corações e as vossas vidas, porque não dá para as pessoas ficarem presas ficarem presas neste e o que é que as outras pessoas vão dizer, porque
pá, as pessoas vão falar, olha, se houver uma cena sobre ti, eu costumo dizer assim, pá, há uma fofoca sobre ti, está tudo, tu vens a saber, ai, fala-se isto, pá, é verdade o que estão a falar, tu sabes que é verdade o que estão a falar, não há nada que tu possas fazer, é verdade, não há nada que tu possas fazer, é tipo, não tens que dar explicações a ninguém, é deixares a coisa rolar e não há nada que possas fazer em relação àquilo. E se for mentira? Também não há nada que possas fazer. Não vale a pena. Imagina, se for mentira e se houver gente que queira acreditar nessa mentira, nada que tu vais dizer, nenhuma prova que tu possas apresentar vai demover a pessoa disso. Portanto, irrita-me as pessoas que julgam os outros e que estão por trás das telas a mandar bocas às pessoas e que estão por trás das telas a partilhar coisinhas das pessoas, quando depois cara a cara não têm coragem e queriam ser como a pessoa. E outras pessoas também que deixam de viver, deixam de amar outra pessoa só porque as pessoas não a veem. Imagina, isto também pode acontecer e eu quero terminar isto, mas nunca consigo, porque depois vou-me lembrar de coisas. Estou a fazer isto sem roteiro nenhum. Mas, por exemplo, há estes exemplos. Imagina, há um homem que ama uma mulher ama um homem, mas esse homem está totalmente apaixonado pelaquela mulher, mas os padrões que ele tem na cabeça dele são totalmente diferentes do que aquilo que essa mulher tem, mas ele é apaixonado por ela, queria arriscar uma vida com ela, sabia ou sabe que junto com ela iam ser tão felizes, iam se amar, mas ela não cumpre os padrões que ele ou a família dele apregou, ou que os amigos dele, não é? Se ele estiver com essa pessoa, os amigos vão olhar ou vão ver o que a pessoa faz e vão pôr em causa a dignidade dessa pessoa, e a pessoa não arrisca e é infeliz e não arrisca viver por causa do julgamento dos outros. Gente, a malta vai julgar, esqueçam. As pessoas, seja verdade ou seja mentira, aquilo que falam de ti ou que pensam de ti, não há nada que tu possas fazer. Portanto, amadurece isso em ti. E não quer dizer que eu seja totalmente abstinente a tudo que dizem de mim, não. Eu às vezes até fico um bocadinho coisa, mas depois penso assim, o que é que isso contribui para a minha felicidade? Alguma dessas pessoas paga as minhas contas? Eu lutei muito para ser a mulher que sou hoje e para chegar até aqui, portanto, tipo, isso a mim não me diz nada. E o que eu quero dizer, quero que vocês reflitam, gente, é que não deixem de viver por causa dos outros. E isto serve para aquilo que se passou com a Georgina, que é realmente ridículo. Como é que as pessoas fazem juízos de uma pessoa como ela, com a vida que ela tem, que podia ser toda plástica. Se ela fosse toda de plástico, ela só tem aquele corpo que é toda de plástico. Mas a rapariga tem celulite. É porque tem celulite e está gorda. Então pode estar num momento mais tranquilo da vida dela, que não tenha fotos para fazer, não tem merdas para fazer, e ela amanhã vai para o ginásio e come bem durante uma semana e fica outra vez magra. E tu que escreveste na tela, estás aí e não fazes nada da tua vida, não é? Portanto, maltinha, aproveitar que a minha criança foi brincar, porque eu cheguei mais cedo a casa e fiz já a crónica para depois à noite não estar aqui e dar uma voltinha com o meu pequeno. Gente, espero que tenham gostado. Foi assim um bocadinho à toa, mas é a crónica de hoje. Até à próxima.